pandemia do coronavírus, você já deve ter ouvido falar em estado de calamidade pública. Mas afinal, o que isto significa? E como têm agido os tribunais de contas? Oi, Larissa. Aqui quem fala é Carlos Nascimento, secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Como você bem disse, estamos vivenciando uma situação diferente da normal. Recentemente, a Assembleia Legislativa ela reconheceu que estamos em situação de calamidade. E isso nos trouxe também algumas medidas aos gestores que terão que ser tomadas diferente de uma situação de normalidade. Ressalto que o Estado do Ceará agora está autorizado a gastar mais do que o estabelecido no anexo de metas fiscais. A nossa Lei de Diretriz Orçamentária de 2020, ela trouxe, por exemplo, um gasto previsto para em torno de 27 bilhões de reais. Contudo, com a nova realidade, é possível que nós possamos, então, ultrapassar esse limite de gasto, e isso tudo autorizado pelo Parlamento. Um deles é que está autorizada a abertura de créditos extraordinários. Isso quer dizer que, no momento, não há necessidade de indicar qual seria a fonte deste gasto. Outro ponto diz respeito ao limite de gastos com pessoal trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Em uma situação de normalidade, estados e municípios devem gastar no máximo até 60% da sua receita corrente líquida. Entretanto, uma vez superado esse limite ou extrapolado esse limite, há que se respeitar um prazo para o reenquadramento dessas despesas. Em uma situação de normalidade, 2 quadrimestres deve ser suficiente para que o gestor retorne ao seu gasto corriqueiro. Contudo, numa situação na qual o PIB está abaixo de 1%, 4 quadrimestres, ou seja, o dobro do prazo normal, deve ser respeitado para que os gastos, então, sejam reenquadrados no limite da normalidade. A questão é que estamos em uma situação de excepcionalidade. E, nesse momento, então, esses prazos trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal estão suspensos. O gestor somente terá que respeitá-los ou observá-los quando da saída dessa situação de calamidade. A questão é que indicamos ainda que o gestor acompanhe fortemente esses gastos, porque, ainda que não necessite respeitar esses limites nesse momento, quando retornarmos à normalidade, haverá um esforço a se fazer para um reenquadramento, então, dos limites aos quais temos que observar. Um terceiro ponto a se observar diz respeito ao que a Lei 8666 traz sobre a dispensa de licitação quando estivermos em momentos de situação de emergência ou de calamidade. Isso significa que, quando não houver tempo hábil suficiente para que a licitação ocorra, no sentido de realmente trazer efetividade ao gasto e trazer uma solução para o gestor naquele momento, o gestor poderá, então, se utilizar da dispensa e não proceder com o trâmite normal da licitação. O que não deve se deixar de observar é que, ainda que dispensada, essa licitação deve obedecer aos preços de mercado. E é nesse ponto em que o Tribunal de Contas estará atento. Em relação a uma possível atuação da nossa instituição quanto a esses gastos, o que estamos elaborando no momento é uma estratégia de orientação aos gestores. Contudo, importante frisar que, para que essa estratégia dê certo, há que o gestor transparecer ou trazer ao site público todas as informações necessárias à justificativa para o gasto que está sendo realizado e que nos permita, tanto os órgãos de controle como a sociedade, a acompanhar como esse recurso está sendo realmente ou efetivamente gasto. Por fim, acredito que muitos dos gestores estejam se perguntando como deve ocorrer as prestações de contas nesse momento. O Tribunal de Contas, juntamente com seus conselheiros, agiu rapidamente em relação a isso e, recentemente, publicou portaria já prorrogando os prazos para que as prestações de contas mensais, as que se referem ao exercício de 2020 e que os municípios devem trazer por meio do Sistema de Informações Municipais, o SIM, por um prazo de 60 dias.
E também já deixou prorrogado o prazo para que as prestações de contas anuais, essas que se referem ao exercício de 2019, sejam entregues após 90 dias do prazo legal já estipulado. Tão importante quanto os tribunais de contas, a sociedade tem papel fundamental diante deste cenário, tornando-se cada vez mais atuante. O primeiro cuidado que a gente deve adotar como sociedade é verificar se aqueles objetos que estão sendo contratados pelo gestor, se eles têm uma relação direta com a calamidade. Se nós temos um problema de saúde pública, então os objetos que estão sendo contratados com base na emergência da pandemia, eles têm necessariamente que ter uma relação com essa pandemia. Os processos têm que ser formalmente instruídos. Então, se são processos mais rápidos, mas eles têm que ser instruídos, eles têm que ter publicidade, eles têm que ter preços compatíveis com o mercado. Não é porque eu estou adquirindo um produto com mais rapidez, com mais agilidade, que eles devem ser superfaturados, por exemplo. Então, esse cuidado, quem está como sociedade deve estar observando. Então, no seu município, primeiro, as contratações que estão sendo feitas com base na calamidade, elas têm que ter uma relação com a pandemia. Isso é o primeiro fato. Qualquer indício, qualquer evidência, eu como cidadão, eu como controle social, eu posso começar a ter algum tipo de desconfiança de que aquele objeto ele está fora da pandemia. Então a gente pode começar a investigar através dos portais das prefeituras, nós podemos consultar os órgãos de controle e o tribunal ele tem um canal específico para receber as denúncias. Então a população ela pode acompanhar, a sociedade pode acompanhar, investigando, acompanhando. A população hoje ela é muito mais politizada, ela está muito mais esclarecida. Então ela pode acompanhar e diante de algum indício, de alguma evidência, pode sim ser encaminhado, uma denúncia para o tribunal. O tribunal hoje tem um canal específico por e-mail, as pessoas não precisam ir ao tribunal. Tem um e-mail que eu vou dar o endereço, é secretaria serviços processuais @tce.ce.gov.br. Por esse e-mail vocês podem mandar a descrição do fato supostamente inadequado, juntamente com provas. Nós pedimos sempre provas, evidências, fotografias, porque isso faz com que o tribunal possa atuar de forma efetiva e imediata em cima daquele fato, possivelmente contra algum princípio, alguma regra da administração. Então nós aqui conclamamos, a população pode ajudar de uma maneira muito substancial, muito positiva nesse estado de calamidade, acompanhando as despesas do seu município.